Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. A mensagem de hoje tem como tema a mulher samaritana. E você pode verificar essa passagem, que é até bem extensa, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4. Jesus, ele tinha saído da Judéia para a Galiléia e passava por uma província chamada Samaria. A maioria dos judeus, naquela época, evitava contato com os colonos que viviam ali, porque eles eram considerados como membros menos honráveis da casa de Israel. O poço que Jacó deixou como herança para o seu filho José era uma fonte de água no meio da terra ressequida. Eram as mulheres da terra que ficavam mais tempo nos poços. Rebeca foi abordada num poço por Eliezer, em nome de Isaque. Raquel foi cortejada por Jacó, num poço em Harã. Agora vemos um novo poço no deserto, onde a chegada de uma mulher era iminente. Jesus chegou àquele local na hora sexta, o que significa, pela contagem do tempo dos judeus, exatamente ao meio-dia, a hora de maior calor do dia. Jesus tinha viajado toda a manhã. Encontrando um poço, caiu ali exausto. Seu espírito queria ir adiante, mas a carne era fraca demais para prosseguir naquela hora do dia. Embora fosse totalmente Deus, a natureza humana de Jesus, que aparece nesta cena, comove o nosso coração. Alguém pode achar água para esse homem, por favor? E lá estava ela, andando rua abaixo. Mas havia duas desvantagens contra ela. Em primeiro lugar, era samaritana e não judia. E em segundo lugar, era uma mulher. João, o único evangelista a registrar essa história, nem mesmo incluiu o seu nome. Não era judia, não era homem. Então, quem se importaria com ela? Jesus se importava e se importa também hoje em dia com cada um de nós. Tanto se importava que ele falou diretamente. Imagine o Senhor Jesus conversando com alguém que, sob todos os critérios, era uma excluída da sociedade. Observe que Jesus não deu uma ordem. Ele fez a ela um pedido. Suas palavras foram diretas, mas educadas. O princípio de uma longa conversa, a mais longa que se acha nas Escrituras entre Jesus e qualquer pessoa. E esta honra coube justamente a uma mulher samaritana. Logo uma mulher, logo aquela espécie de mulher. Seu sexo e nacionalidade não são detalhes insignificantes nesta história. São uma parte importante. E sabe por quê? Porque revelam a verdade universal da fonte da graça de Deus. Suas águas refrescantes são destinadas a todo ser humano que quiser estender a mão para encher o seu cálice vazio. Mas o que ela fazia lá, naquele calor abrasador do meio-dia? Devia estar com muita sede para se expor ao ardor do sol e às fofocas da vizinhança. Bem, nós sabemos que a água é uma necessidade do dia, tanto naquela época como agora. Pressionada por essa necessidade, escolheu justamente a hora em que provavelmente as outras mulheres de Sicar não apareceriam por ali, para ir a um lugar retirado da cidade, onde um poço e também um homem sábio e exausto a esperavam. A mulher não esperava encontrar alguém,
mas Jesus claramente sabia que tinha um propósito ali para ele. Do contrário, poderia ter ido junto com seus discípulos, que foram à cidade comprar alimentos. Mas em vez disso, Jesus esperou ali para encontrar com aquela mulher individualmente. A mulher não entendia como um judeu pediu a uma samaritana água para beber, porque eles não se entendiam. Contudo, Jesus ignorou o costume judeu de evitar os samaritanos. Pediu até para beber do mesmo pote. Claramente, não tinha intenção de deixar algo tão trivial como tradição religiosa ser um obstáculo na genuína jornada de fé daquela mulher. Quando Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água", havia começado ali uma mudança sutil da sede física para a satisfação eterna. Jesus não envergonhou aquela mulher, nem exigiu que o identificasse e nem se identificou. Apenas deu a entender que tinha meios de aplacar a sede que obviamente sentia, dando-lhe a água viva. A água de um poço era água sem vida, principalmente da chuva. Longe de ser pura ou refrescante, era mais apropriada para ovelhas do que para seres humanos. A água do poço era comum, coisa de todo dia, mas água viva? Que conceito! As palavras do Senhor, cheias de mistério, chamaram a atenção daquela mulher, a qual disse: "O Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva?" A mulher foi cortês, mas firme. Observadora, também Jesus não tinha um balde, um barril, uma tigela, e ambos sabiam disso. Ela insistiu no seu ponto de vista, citando um pouco a história, talvez para impressioná-lo. "És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber dessa água tornará a ter sede." Esta era uma declaração categórica que não dava para refutar. Ela, por exemplo, sempre voltava para beber mais. Não voltava? Quando você realmente tem sede, dá para tomar um copo gelado bem grande num gole só e em seguida já estender a mão para pedir mais, não é mesmo? A menos que Jesus seja a pessoa que está com a jarra, porque quem beber da água que lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que Jesus falava era uma fonte inesgotável de água santa e purificadora, uma fonte pessoal de rejuvenescimento espiritual, que jorraria do seu interior para sempre. A mulher samaritana então disse que queria dessa água para não ter mais sede, nem precisar mais vir buscá-la naquele poço. Nunca mais teria de se expor ao escárnio dos outros. Nunca mais teria que admitir que tinha essa necessidade básica de água. Só de olhar para a mulher, Jesus sabia o quanto estava sedenta, tanto no corpo como no espírito. A primeira sede seria facilmente saciada, enchendo o seu pote naquele poço. Já a outra precisava ser identificada e reconhecida antes que pudesse ser satisfeita. Disse-lhe Jesus: "Vai, chama teu marido e vem cá." Jesus não estava sendo indelicado, simplesmente obedeceu ao costume da época, porque as mulheres não falavam a sós com um homem em público.
Pedindo-lhe que chamasse o marido para acompanhá-los, o Senhor a honrava, dizendo em essência: eu sei que você não é uma prostituta. Convidando-o a voltar, estava dando-lhe a certeza do seu interesse no bem-estar dela, e não em qualquer aspecto carnal. A mulher samaritana não era uma prostituta, nem estava casada no momento. Tinha passado por 5 casamentos. Provavelmente não era uma mulher jovem e, além disso, a vida não tinha lhe sido muito fácil. Mas viver com um 6º homem que não o seu marido, bem, isso é fornicação. Não tinha como fugir disso. 2 vezes, Jesus afirmou que ela falara a verdade. Ele não a acusou de mentir ou torcer os fatos. Ele simplesmente estava acentuando o que era verdade, talvez para dar-lhe a coragem de admitir o que não era verdade. Ela era uma mulher independente. Olhou diretamente para Jesus e, sem negar coisa alguma, fez uma observação astuta. Vejo que tu és profeta. Observe que a mulher samaritana não negou nem confirmou a palavra profética do Senhor a respeito dos 6 homens com os quais tivera intimidades. Jesus tocou na ferida. Por isso, a mulher reagiu, desviando-se do assunto. Contudo, Jesus advertiu aquela mulher: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E acrescentou: vós, samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E a mulher samaritana retrucou: eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus em seguida revelou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Mas será que Jesus estava jogando pérolas aos porcos? Ela era uma mulher, e uma samaritana, e uma fornicadora, e era sedenta pela verdade. Mas Jesus viu além do exterior endurecido e enxergou a sua alma sedenta e a respeitou de tal maneira que a encheu com a água viva da fé. Naquele ponto, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Então, aquela mulher samaritana abandonou o cântaro e creu, porque descobriu algo muito melhor que a fez abandonar a sua vida pecaminosa e seguir em frente. Cheia da água viva, procurou outras almas sedentas, ansiosa por dar-lhes também de beber. 2 coisas acontecem quando encontramos o Cristo e o vemos quem ele realmente é. Primeiro, confessamos abertamente os nossos pecados. E, em segundo lugar, compartilhamos as boas novas do perdão livremente. Aquela confissão, testemunho se quiser, sai sem esforço. É o aroma flagrante de um coração liberto. Depois disso, compartilhar com o outro sobre quem e quando e onde tudo isso aconteceu é algo muito natural. A mulher no poço tinha visto Cristo. Agora, o povo de Sicar via Cristo nela. Uma vida transformada chama a atenção das pessoas todas as vezes. A mulher samaritana não ensinou com livros, mas com a sua vida. Sua fé não podia ser contida. Seus vizinhos, que a conheciam bem, ficaram profundamente convencidos de que realmente ela encontrara o Messias.
e agora queriam ouvir dele próprio. Depois, admitiram que ele era realmente o Salvador do mundo. A mulher, sem nome, deixou para trás não somente seu cântaro desnecessário, mas a sua vergonha também, para nunca mais procurá-la novamente. Por isso, eu quero que você aprenda com essa mulher samaritana o seguinte: ela não se intimidava em procurar respostas, nem hesitava em pedir esclarecimento. Se a mulher samaritana não tivesse perguntado tudo a respeito da água viva, teria voltado para casa com seu cântaro cheio de líquido sem vida e uma porção de perguntas sem respostas ardendo o seu coração. E a Bíblia nos lembra, em Tiago 1,5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Além disso, temos que nos lembrar que o Senhor nos conhece intimamente, exatamente como Jesus conhecia tudo sobre esta mulher. Ela não confessou seus pecados sexuais. Em vez disso, gentilmente apontou-os para ela. Deus usou suas evasivas para revelar sua verdadeira identidade como profeta e Messias. Para quem já conhece verdadeiramente o Senhor e é conhecido por Ele, usar esses jogos de palavras não é apropriado. Sábia é a mulher que, quando seus pecados são revelados, confessa, arrepende-se e alegra-se por saber que Jesus nos ama completamente, mesmo quando tentamos nos encobrir. São nossos pecados que nos colocam humildemente de joelhos, exatamente onde o Senhor quer que estejamos, de tal modo que possa derramar sua graça sobre nós. Salmo 32:5 diz: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Além disso, aquela mulher ansiava por achar uma saída para não ter que ir diariamente até o poço, talvez a fim de evitar o trabalho, mas certamente para não ter que enfrentar os olhares críticos dos seus vizinhos. Contudo, foi sua sede que a colocou no caminho do Messias. Foi sua sede física que a levou a saciar a sede espiritual. No mundo físico, a sede é uma medida de segurança dada por Deus para nos estimular a buscar a água que o nosso corpo precisa. Da mesma forma, no reino espiritual, a sede é um sinal de que precisamos de um encontro com Deus, como nossa única fonte de água viva. Não ignoremos aquela sede, mas procuremos saciá-la. A Bíblia diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Salmo 42:2. E também João 6,35, segunda parte, diz: o que crê em mim jamais terá sede. Aquela mulher samaritana poderia ter guardado as boas novas a respeito do Messias para si, levantando uma série de argumentos convincentes sobre como os habitantes da sua cidade eram maus e preconceituosos. Mas a realidade é que ela não conseguia ficar com isso para si, mesmo que quisesse. A sua alegria era grande demais. A sua face estava radiante. O seu coração estava completamente mudado. Compartilhar a sua fé era o transbordamento inevitável de uma mulher cujo cálice espiritual de repente se encheu. Atos 20, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo,
contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos orar e agradecer a Deus e sempre buscar a água viva em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós temos sede, mas não a sede física, a sede espiritual. Estamos a cada dia buscando a água viva que só o Senhor pode nos conceder. E nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque buscamos a cada dia, Pai, nos aperfeiçoar, confessando os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados e procurando viver na obediência da Tua palavra, para que possamos, Pai, receber de Ti tudo o que o Senhor tem de melhor para nós. E por isso, nesse dia de hoje, nós também queremos Te agradecer e queremos compartilhar com as demais pessoas a verdade do Teu Evangelho, a verdade da Tua palavra. Nós Te louvamos, Te adoramos e cremos no Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra, no Messias, que veio para trazer vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.